Há livros que não apenas contam uma história, mas descem fundo em territórios obscuros da mente humana. Garota Exemplar, de Gillian Flynn, é um desses livros. Um thriller psicológico que desnudou as máscaras do casamento, da mídia e das relações contemporâneas, tornando-se fenômeno mundial e, mais tarde, um dos filmes mais perturbadores de David Fincher. Mas antes de Amy e Nick, antes do suspense que deixou leitores e espectadores sem fôlego, houve uma escritora que ousou abrir as portas de um labirinto interno onde poucos têm coragem de entrar. Gillian Flynn não escreve sobre monstros distantes. Seus monstros vivem dentro de nós, no cotidiano, no espelho. Ela sabe que o verdadeiro terror não está em fantasmas ou assassinos mascarados, mas nas pequenas crueldades silenciosas, nos segredos escondidos em famílias aparentemente comuns, nos pensamentos que todos temos, mas que ninguém ousa confessar. Sua literatura não é apenas entretenimento, é uma sondagem do abismo psicológico que compõe a alma humana. O impacto de sua escrita não vem de explosões ou perseguições, mas da sutileza. Flynn transforma um jantar trivial, uma troca de olhares, uma frase aparentemente inocente em pistas de uma tormenta maior. Sua genialidade está em expor a fragilidade das narrativas que contamos sobre nós mesmos e a facilidade com que podemos acreditar em histórias falsas, seja contadas por outros ou fabricadas pela nossa própria mente. Ao iniciarmos este episódio, precisamos nos preparar para atravessar um terreno onde a confiança se esfarela e a verdade é sempre instável. Porque, no fundo, a pergunta que ecoa em cada página da obra de Gillian Flynn é: até que ponto conhecemos as pessoas que amamos? Até que ponto conhecemos a nós mesmos? E talvez essa seja a inquietação mais dolorosa: perceber que o abismo não está fora, mas dentro de nós. E você? Já se viu desconfiando daquilo que parecia sólido? Já sentiu a estranha vertigem de perceber que uma relação, uma memória ou uma verdade pode não ser tão verdadeira assim? Esse é o convite de hoje: mergulhar nas sombras que Gillian Flynn iluminou com sua escrita afiada. Autor e obra. Gillian Flynn nasceu em 1971, em Kansas City, no coração dos Estados Unidos, mas sua literatura nunca teve nada de bucólico ou provinciano. Ao contrário, sua escrita parece sempre carregar uma tensão subterrânea, um olhar desconfiado para a vida comum e suas engrenagens ocultas. Formada em jornalismo, trabalhou por anos como crítica de televisão na revista Entertainment Weekly. Foi nesse período que aprendeu a observar personagens, diálogos, detalhes de comportamento, tudo o que mais tarde se tornaria matéria-prima para seus romances. Seu primeiro livro, Objetos Cortantes, 2006, já deixava claro que ela não tinha medo de explorar os cantos mais sombrios da mente feminina. A protagonista, uma jornalista marcada por traumas de infância, retorna à cidade natal para investigar uma série de assassinatos. Não há heróis ali, apenas pessoas quebradas, cicatrizes emocionais e a violência cotidiana, que muitas vezes é invisível. Depois veio Lugares Escuros, 2009, outra descida ao inferno da psicologia humana. Aqui, Flynn se debruça sobre a memória, a manipulação e a fragilidade da verdade. A protagonista, sobrevivente de um massacre familiar, vive assombrada por perguntas sem resposta e pela dúvida se o irmão preso pelo crime seria mesmo culpado. Mas foi em 2012, com Garota Exemplar, que Gillian Flynn deixou de ser apenas uma promessa do thriller psicológico e se tornou um fenômeno global. O livro destrinchou com precisão cirúrgica um casamento em ruínas, transformando a intimidade conjugal em palco de terror. Amy, a esposa desaparecida, e Nick, o marido acusado, não são apenas personagens. São arquétipos do nosso tempo, onde a imagem pública, a narrativa midiática e as mentiras privadas se confundem. Garota Exemplar vendeu milhões de exemplares, foi traduzido para dezenas de idiomas e ganhou uma adaptação cinematográfica dirigida por David Fincher, com Rosamund Pike e Ben Affleck,
que conquistou crítica e público. O sucesso catapultou Gillian Flynn ao patamar de autora cultuada, capaz de dialogar tanto com leitores de suspense quanto com estudiosos da literatura contemporânea. No entanto, mais do que um best-seller, sua obra se destacou pela coragem de colocar a mulher no centro das narrativas sombrias. Enquanto muitos thrillers ainda insistiam em vitimizar personagens femininas, Flynn criou protagonistas ambíguas, complexas, muitas vezes cruéis. Ela mostrou que a mente feminina também pode ser território de violência e manipulação, subvertendo expectativas e incomodando quem esperava docilidade. A obra de Gillian Flynn, em especial Garota Exemplar, não apenas reinventou o thriller psicológico para o século XXI, mas abriu espaço para novas vozes que hoje exploram as nuances da violência emocional, das máscaras sociais e do poder narrativo. E você, já parou para pensar em como uma história pode virar o mundo do avesso quando ousa quebrar estereótipos? Ao longo deste episódio, vamos mergulhar nessa autora que transformou a escuridão em literatura. Infância e origem. A infância de Gillian Flynn não foi marcada por tragédias explícitas ou episódios de violência que poderiam, à primeira vista, explicar a escuridão de sua obra. Ela cresceu em Kansas City, Missouri, em uma família de classe média que, em muitos aspectos, parecia comum. O pai, professor, apaixonado por cinema, transmitiu-lhe cedo a paixão pelas narrativas visuais, pelas histórias que nascem na tela. A mãe, também professora, alimentava o gosto da filha pela leitura, pelas palavras, pelas construções sutis que só a literatura pode oferecer. Foi nesse ambiente aparentemente sereno que Gillian começou a se tornar a observadora atenta que marcaria toda a sua carreira. Não eram as grandes tragédias que lhe interessavam na infância, mas os detalhes, a forma como as pessoas se olhavam, os silêncios carregados de significado, as tensões escondidas em gestos corriqueiros. Desde cedo, aprendeu que a superfície calma das coisas muitas vezes esconde abismos. Flynn cresceu consumindo histórias que desafiavam as convenções. Amava quadrinhos, filmes de terror e thrillers policiais, gêneros muitas vezes considerados menores, mas que ela encarava como portais para entender a complexidade humana. Enquanto outras meninas podiam se espelhar em princesas, Gillian se fascinava por personagens que beiravam o grotesco, que revelavam a vulnerabilidade e a crueldade da alma. Talvez por isso, desde muito cedo, tivesse consciência de que o mundo não é feito apenas de certezas luminosas. Sua cidade natal, Kansas City, com seus bairros tranquilos e sua atmosfera aparentemente previsível, funcionava como pano de fundo ideal para treinar esse olhar desconfiado. Em uma vizinhança onde tudo parecia calmo, Flynn percebia que a normalidade é uma das máscaras mais eficazes da vida social. E esse olhar, essa capacidade de ver as sombras por trás da rotina, foi o que mais tarde estruturou sua literatura. Sua origem também foi marcada por uma característica que se tornaria central em seus livros: a condição feminina. Crescer mulher em um espaço que ainda cultivava muitos padrões tradicionais fez com que Gillian desenvolvesse um senso crítico apurado sobre expectativas de gênero. Ela entendeu cedo como a sociedade molda a imagem da mulher, dócil, cuidadora, silenciosa, e como por trás dessa imagem existem camadas de raiva, dor e ambição. É curioso perceber que a escritora que mais tarde chocaria o mundo ao criar personagens femininas frias, calculistas e manipuladoras, nasceu em um ambiente que aparentemente não lhe ofereceu esse drama em primeira mão. Mas talvez esteja justamente aí o segredo. Foi na observação do normal que Gillian descobriu a maior de todas as inquietações. Porque, no fundo, a normalidade pode ser uma das ficções mais perigosas. E você? Já parou para olhar para sua própria origem com esse olhar desconfiado? Já pensou que mesmo em infâncias aparentemente tranquilas, podem habitar as sementes das maiores inquietações? Gillian Flynn nos ensina que não é preciso nascer em meio ao caos para enxergar o caos. Basta saber ler as entrelinhas do cotidiano.
Primeiros obstáculos. A trajetória de Gillian Flynn não foi marcada por tragédias explícitas, mas por algo que muitas vezes pode ser ainda mais silenciosamente devastador: a sensação de inadequação. Desde cedo, ela não se encaixava no molde do que se esperava de uma menina em sua época. Enquanto muitas colegas seguiam interesses considerados femininos, Flynn se interessava por quadrinhos sombrios, filmes de terror e histórias cheias de violência psicológica. Esse descompasso produziu nela um sentimento constante de deslocamento. Outro obstáculo significativo foi sua própria relação com o corpo e a autoimagem. Flynn já confessou em entrevistas que foi uma criança tímida, marcada por inseguranças e por uma sensação persistente de ser menos do que os outros. Essas experiências não se traduziram em grandes eventos traumáticos, mas se acumularam como pequenas cicatrizes invisíveis, moldando uma visão de mundo onde a fragilidade e a crueldade se misturam. Na vida adulta, enfrentou também desafios profissionais que marcaram seu caminho como escritora. Após anos trabalhando como crítica de televisão, foi demitida da Entertainment Weekly em meio a cortes de funcionários. Esse episódio foi um baque. De repente, ela se viu sem o emprego que sustentava sua vida e sua identidade profissional. Mas foi justamente desse período de instabilidade que emergiu sua dedicação plena à escrita literária. O trauma da perda, nesse caso, transformou-se em oportunidade. No entanto, talvez o obstáculo mais profundo tenha sido o peso das expectativas. Como mulher, Flynn carregava a pressão de corresponder ao imaginário social de delicadeza, docilidade e conformidade. Ao escrever Objetos Cortantes, seu primeiro romance foi alvo de desconfiança. Era raro, e ainda é, ver mulheres escrevendo thrillers psicológicos sombrios, explorando violência, manipulação e crueldade com tanta intensidade. Muitos críticos a questionaram, tentando enquadrar sua escrita como excessivamente sombria para uma autora mulher. Esse tipo de rejeição não é apenas literária, é um reflexo da misoginia estrutural que tenta limitar os espaços em que as mulheres podem habitar, inclusive na ficção. Flynn, porém, fez da recusa uma força. Se não queriam que ela escrevesse sobre a escuridão, ela mergulharia ainda mais fundo nela. Se esperavam doçura, ela entregaria lâminas afiadas. Assim, seus primeiros obstáculos e traumas, a inadequação, a insegurança, a perda do emprego, o peso das expectativas, se tornaram combustível criativo. Ela não os transformou em muros, mas em portas de entrada para um estilo literário singular, onde cada personagem é uma ferida aberta, onde cada narrativa é uma dissecação da mentira social. E você? Já pensou em quantas vezes os obstáculos que parecem nos desviar do caminho são, na verdade, o próprio caminho? Gillian Flynn nos mostra que os traumas não precisam ser espetaculares para serem transformadores. Muitas vezes são os silêncios, as exclusões e as perdas discretas que nos moldam mais profundamente. Formação. A formação intelectual de Gillian Flynn foi marcada por um olhar atento e crítico para as narrativas. Desde pequena, cresceu cercada por livros e filmes. O pai, professor de cinema, lhe apresentou clássicos da sétima arte, e ela aprendeu a observar não apenas o que estava na tela, mas como estava sendo contado. Esse hábito se tornaria fundamental em sua carreira. Flynn não escreve apenas histórias. Ela constrói atmosferas, cria jogos de ponto de vista, monta suas narrativas como se fossem roteiros carregados de tensão. Sua escolha acadêmica refletiu essa paixão. Primeiro, graduou-se em jornalismo na Universidade do Kansas. Depois, aprofundou-se no estudo da linguagem ao conquistar um mestrado em jornalismo na Northwestern University, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos. A formação jornalística lhe deu rigor na investigação, mas também a consciência da narrativa como poder. Cada história pode ser contada de múltiplas maneiras, e cada versão molda uma verdade. Essa lição se transformaria no cerne de sua obra literária. Antes de se lançar como romancista, Flynn trabalhou como crítica de televisão na revista Entertainment Weekly. Foram mais de 10 anos analisando séries e programas, aprendendo os mecanismos que fazem o enredo prender o espectador.
Essa experiência foi sua verdadeira oficina literária. Ali, observava ritmo narrativo, construção de personagens, falhas e acertos de roteiristas. Ao mesmo tempo, acumulava frustrações. O jornalismo cultural tinha seus limites, e Flynn carregava o desejo de criar suas próprias histórias. Foi assim que nasceu Objetos Cortantes, 2006, seu romance de estreia. A escrita foi marcada por um misto de ousadia e insegurança. Era um livro sombrio, habitado por personagens femininas cheias de traumas, cicatrizes físicas e emocionais, marcado por uma brutalidade que contrastava com o estereótipo da autora mulher delicada. A recepção foi positiva, ainda que não explosiva. Críticos reconheceram o talento, mas alguns estranharam a violência psicológica da obra. Ainda assim, Objetos Cortantes recebeu indicações a prêmios importantes, como o Edgar Award, e abriu as portas para o nome Gillian Flynn no universo literário. Seu segundo livro, Lugares Escuros, 2009, consolidou esse caminho. Mais ambicioso, explorava os limites da memória e da verdade, com uma protagonista que precisava revisitar um massacre familiar para encarar as próprias sombras. Aqui, Flynn já demonstrava maior maturidade técnica, construindo enredos complexos sem perder o fio da atenção. O público começou a se acostumar ao fato de que suas histórias não ofereciam finais confortáveis, porque, afinal, a vida raramente oferece. Esses primeiros passos mostraram que Flynn estava trilhando um caminho único. Não queria escrever para agradar, mas para incomodar. Não buscava a heroína pura, mas a mulher real, contraditória, capaz de crueldade e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Era o início de uma trajetória que culminaria em Garota Exemplar, onde sua ousadia se transformaria em um fenômeno global. E você? Já pensou em como nossas primeiras tentativas, mesmo que tímidas ou incompletas, podem preparar o terreno para algo maior? Gillian Flynn nos lembra que as primeiras escritas não precisam ser perfeitas, precisam ser verdadeiras, porque é delas que nasce o estilo que nos define. O Grande Conflito. A vida de Gillian Flynn não foi marcada por tragédias espetaculares, mas por um conflito interno que moldaria toda a sua produção literária. A luta contra a insegurança e o estigma do olhar feminino no campo da escrita. Desde cedo, ouviu que suas histórias eram pesadas demais, obscuras demais, impróprias para uma mulher. Essa cobrança sutil, mas constante, a fazia duvidar de si mesma, como se estivesse transgredindo um limite invisível ao ousar colocar no papel personagens femininas cruéis, violentas, manipuladoras. Ao contrário de muitos autores que encontraram apoio imediato, Flynn teve de lidar com críticas que vinham menos de seu talento e mais de sua ousadia temática. Quando lançou Objetos Cortantes, não foram poucos os que insinuaram que sua escrita era masculina demais, como se a violência psicológica e a escuridão só pudessem pertencer ao imaginário literário dos homens. Esse rótulo a feriu, mas também a impulsionou. Por que uma mulher não poderia escrever sobre dor, sobre perversidade, sobre a brutalidade escondida dentro das relações mais íntimas? Além disso, havia o peso do próprio mercado editorial. Thrillers psicológicos já eram um território competitivo, e Flynn precisava provar que seu espaço ali não era um acidente, mas uma conquista legítima. No fundo, seu grande conflito era contra o silêncio imposto às mulheres em certos campos da narrativa. A literatura aceitava a escritura delicada, romântica, mas ainda torcia o nariz para a autora que ousava investigar a escuridão da mente humana. O embate não era apenas externo, mas também íntimo. Flynn convivia com a ansiedade, a sensação de que cada livro poderia ser o último, de que seu talento talvez não fosse suficiente para sustentar uma carreira. Esse sentimento de instabilidade se intensificou quando perdeu emprego na Entertainment Weekly e em meio a cortes no setor editorial. O desemprego,
A colocou diante de uma encruzilhada: desistir e seguir outro caminho ou arriscar tudo na escrita? Flynn escolheu o risco. Esse momento de vulnerabilidade se transformou em força criativa. O desemprego lhe deu tempo para escrever, mas também a responsabilidade de provar que poderia sobreviver apenas de sua literatura. O grande conflito, portanto, não foi apenas provar algo ao mundo, mas provar a si mesma que seu olhar sombrio era necessário. E foi nesse abismo de incerteza que nasceu a ideia de Garota Exemplar, a obra que mudaria sua vida para sempre. E você? Já percebeu como, às vezes, os maiores conflitos não vêm de fora, mas das batalhas silenciosas que travamos dentro de nós mesmos? Gillian Flynn nos mostra que enfrentar essas vozes internas, de dúvida, medo, insegurança, pode ser o primeiro passo para transformar fragilidade em arte. Obra icônica. Quando Gillian Flynn começou a escrever Garota Exemplar, Gone Girl, não buscava apenas criar mais um thriller psicológico. Seu objetivo era desestabilizar o leitor, desmontar a ideia do casal perfeito e expor com brutalidade quase cirúrgica as mentiras que sustentam muitas relações. A gênese do romance partiu de uma pergunta perturbadora: o que acontece quando o amor, esse pacto socialmente idealizado, se transforma em uma arena de manipulação e vingança? A construção da narrativa foi engenhosa. Flynn desenvolveu 2 narradores em choque constante: Nick, o marido acusado do desaparecimento da esposa, e Amy, a mulher que se torna tanto vítima quanto vilã. Essa estrutura, feita de vozes intercaladas, levou os leitores a duvidarem de tudo que liam. Cada capítulo era um jogo de espelhos, no qual a verdade se revelava sempre provisória e instável. Mais do que uma trama de mistério, Garota Exemplar é uma obra sobre as máscaras sociais. Amy, com seu famoso Cool Girl Monologue, tornou-se um símbolo de resistência e crítica à forma como as mulheres são moldadas para agradar, para performar papéis em vez de viver plenamente. Flynn, ao escrever essa passagem, transformou sua própria inquietação em manifesto literário. Quantas vezes as mulheres não foram obrigadas a ser aquilo que não são apenas para sobreviver? O processo de escrita foi tanto libertador quanto arriscado. Ela estava apostando alto, não queria entregar personagens femininas que reforçassem estereótipos, mas sim figuras complexas, ambíguas, capazes de encarnar tanto a dor quanto a crueldade. Amy Dunne não é uma heroína, tampouco apenas uma vilã. É uma mulher construída a partir da farsa de expectativas sociais que decide, em determinado momento, usar a mesma crueldade do mundo como arma. O impacto desse gesto foi imediato. Ao lançar Garota Exemplar em 2012, Flynn não apenas conquistou o topo das listas de mais vendidos, mas também inaugurou uma nova forma de thriller contemporâneo, aquele que alia mistério à crítica social. Aquele que transforma o suspense em radiografia cultural. A adaptação cinematográfica, dirigida por David Fincher em 2014, apenas ampliou essa repercussão. Com Rosamund Pike e Ben Affleck nos papéis principais, a história ganhou corpo e imagem, consolidando-se como fenômeno global. Mas antes de ser filme, antes de virar objeto de debate em universidades, antes de ser símbolo pop, Garota Exemplar foi, acima de tudo, a resposta de Flynn ao seu próprio conflito: provar que uma mulher podia escrever a escuridão sem pedir licença. E você? Já pensou como certas obras nascem não apenas de talento, mas de uma recusa profunda? A recusa de se calar, de se conformar, de repetir fórmulas já gastas? Garota Exemplar é mais do que um romance de mistério. É um grito contra a monotonia das narrativas previsíveis. É o reflexo de uma mente que ousou transformar sua dúvida em arte. O sucesso.
Garota Exemplar não foi apenas um livro de sucesso. Foi um terremoto cultural. Publicado em 2012, o romance rapidamente se tornou um fenômeno internacional. Traduzido em dezenas de idiomas, adaptado para o cinema por David Fincher e debatido em clubes de leitura, universidades e principalmente nas conversas de quem buscava entender como um thriller havia se tornado, de repente, um espelho tão cruel da vida conjugal e da sociedade. O sucesso imediato, porém, trouxe consigo um fardo. Flynn, até então uma escritora em ascensão com um público restrito, viu-se catapultada ao centro das atenções. As vendas ultrapassaram milhões de exemplares, a adaptação cinematográfica recebeu indicações ao Oscar e sua voz passou a ser requisitada em entrevistas, palestras, mesas redondas. Mas a consagração também gerou expectativas sufocantes. O que ela escreveria depois? Seria capaz de repetir o impacto? Além disso, Flynn enfrentou críticas carregadas de misoginia. Muitos comentadores ainda insistiam em reduzir o êxito do livro à sorte da adaptação cinematográfica ou ao fascínio pelo marketing em torno da trama. Outros atacavam a própria Amy Dunn, acusando a autora de perpetuar a imagem de mulheres manipuladoras. Mas o que esses críticos não percebiam é que Flynn estava justamente desvelando a violência das expectativas sociais, mostrando que a figura da cool girl não nasce no vazio, mas no olhar patriarcal que exige mulheres moldadas à conveniência masculina. Apesar da pressão, Flynn soube transformar o sucesso em plataforma. Tornou-se roteirista, assinando a adaptação de sua própria obra para o cinema, além de colaborar em projetos de televisão e filmes de suspense. A escritora, que antes lutava contra o anonimato e a descrença, passou a ser uma referência incontornável do thriller contemporâneo, abrindo espaço para que outras mulheres explorassem territórios narrativos até então dominados por homens. O sucesso também teve consequências pessoais. Flynn reconheceu que, em certo momento, se viu paralisada pelo peso das expectativas, com medo de não corresponder ao público que a elevou ao estrelato. Mas, fiel à sua essência, não cedeu ao caminho fácil. Continuou explorando histórias sombrias, personagens instáveis e a escuridão oculta do cotidiano. No fundo, o triunfo de Garota Exemplar foi também a consagração de sua recusa inicial, provar que mulheres podem escrever histórias violentas, desconfortáveis e provocadoras, sem que isso as desqualifique. O sucesso não a suavizou. Pelo contrário, reafirmou sua voz como necessária. E você? Já percebeu como o sucesso pode ser tanto um presente quanto uma prisão? Gillian Flynn nos mostra que, às vezes, a verdadeira vitória não está em agradar todos os leitores, mas sim em permanecer fiel à própria escuridão criativa, mesmo quando a luz da fama ameaça cegá-la. O legado. O legado de Gillian Flynn não se limita ao estrondoso sucesso de Garota Exemplar. Sua contribuição para a literatura contemporânea está na forma como ela redesenhou o mapa do thriller psicológico, um território que, durante décadas, foi majoritariamente masculino. Flynn provou que mulheres não só podiam ocupar esse espaço, mas também reinventá-lo, trazendo à tona uma perspectiva inquietante, feroz e profundamente crítica. Antes de Flynn, a tradição do suspense e do crime muitas vezes retratava mulheres como vítimas frágeis ou como femme fatales estereotipadas. Com personagens como Amy Dunn, Flynn rompeu com essas representações. Ela mostrou que as mulheres podem ser tão complexas, manipuladoras, violentas e astutas quanto qualquer personagem masculino, mas sem cair em caricaturas. Esse gesto literário abriu portas para outras autoras contemporâneas, como Paula Hawkins, A Garota no Trem e Ruth Ware, que encontraram na sombra de Flynn um caminho pavimentado para explorar a ambiguidade feminina no suspense. Seu legado também se estende para além da literatura. A adaptação cinematográfica de Garota Exemplar, dirigida por David Fincher, fixou a obra no imaginário coletivo como uma espécie de espelho cultural. O monólogo da
Cool Girl, em particular, tornou-se um manifesto feminista não oficial, citado em artigos acadêmicos, blogs e debates sociais. Flynn, sem intenção de panfletar, acabou oferecendo uma das análises mais cortantes da forma como a cultura molda e sufoca o feminino. No campo literário, sua influência é visível na explosão de thrillers escritos por mulheres na última década. Muitas editoras passaram a buscar a próxima Gillian Flynn, conscientes de que ela havia inaugurado uma tendência poderosa. Thrillers que não apenas entretêm, mas também questionam. Esse é um dos pontos centrais de seu legado, transformar o gênero em ferramenta de crítica social, revelando que o verdadeiro crime talvez não esteja apenas no enredo, mas nas estruturas invisíveis da sociedade. Flynn também influenciou a forma como o público enxerga a narrativa não confiável. Ao usar múltiplas perspectivas em Garota Exemplar, ela popularizou um recurso que hoje se tornou quase obrigatório no gênero: fazer o leitor duvidar de cada palavra, de cada lembrança, de cada versão apresentada. Sua obra ensinou que a verdade, no suspense, não é um ponto de chegada, mas um campo de batalha. Por fim, o legado de Flynn está no impacto emocional que deixou em seus leitores. Muitos a identificam como a primeira escritora a lhes mostrar que a escuridão não precisa ser suavizada, que é possível abraçar a crueldade da mente humana sem pedir desculpas. Sua literatura é incômoda, porque rasga o véu das aparências, expondo não apenas crimes individuais, mas as engrenagens sociais que sustentam mentiras, casamentos e identidades. Para finalizar, Ao atravessarmos a trajetória de Gillian Flynn, percebemos que seu maior feito não foi apenas escrever um thriller de sucesso, mas revelar que a escuridão pode ser também um lugar de verdade. Em Garota Exemplar, ela desmantelou a ideia do casamento como espaço sagrado, mostrou que o amor pode se transformar em campo de batalha e que a mente humana, quando pressionada, é capaz de arquitetar narrativas tão letais quanto qualquer crime físico. O que Flynn nos ensina com sua rebeldia silenciosa é que escrever não é apenas entreter, é expor as fissuras de um mundo que insiste em mascarar suas contradições. Sua obra nos obriga a perguntar: quantas Amys existem sufocadas pela necessidade de performar o papel de mulher ideal? Quantos Nicks carregam a mediocridade com ares de normalidade? Flynn nos convida a olhar para além da superfície e a admitir que o perigo, muitas vezes, habita o cotidiano, não os becos escuros das narrativas policiais. Esse olhar, tão incômodo quanto necessário, é o que faz de sua literatura um espelho. Não um espelho liso, polido, que reflete apenas o que queremos ver, mas um espelho rachado, que devolve nossas imagens distorcidas, fragmentadas e por isso mesmo mais fiéis. Ler Flynn é encarar a própria sombra, não para destruí-la, mas para compreender sua força. Seu encerramento é, paradoxalmente, uma abertura. Ao mostrar que o gênero do thriller pode abrigar crítica social, feminismo e complexidade psicológica, Flynn expandiu as fronteiras da narrativa. Suas histórias nos lembram de que o medo mais profundo não está nos monstros externos, mas nas mentiras que contamos a nós mesmos. E talvez seja essa a maior lição que podemos levar. Não há literatura relevante sem risco. Flynn arriscou-se ao ser sombria, ao desafiar expectativas, ao dar voz a personagens incômodos e, no fim, sua ousadia ecoou muito além das páginas, transformando a forma como lemos, como pensamos e como desconfiamos. E você? Já se perguntou quais verdades esconde de si mesmo? Quais narrativas fabrica para manter a aparência de normalidade? Talvez seja aí, nesse território instável entre mentira e sobrevivência, que a obra de Flynn encontra sua força. E também o motivo de continuar nos assombrando mesmo depois da última página.